Saudações, seja bem-vindo a esta especial entrevista aqui no canal de notícias da Televisão Pública de Angola. Como sabe, mais uma entidade junta-se a nós e hoje, mais do que uma entrevista, vamos falar sobre ideias, histórias e tudo aquilo que produz uma Angola cada vez melhor. O nosso convidado chama-se Francisco Destino, ele que é licenciado em Sociologia, é mestre em Estudos Africanos, é pós-graduado em Marketing Político e Comunicação Estratégica e é doutorando em estudos globais. Francisco Destino, que também tem apresentado ideias em relação à liderança e tem uma experiência expansiva sobre isso e é com ele que hoje nós vamos interagir. Francisco, seja bem-vindo a esta especial entrevista. Como está? Olá, Hilda. É uma honra imensa estar aqui, num formato diferente, num formato mais tu para tu. E isso aqui, essa quebra de formalismo fará com que então a nossa conversa seja muito profícua. E agradeço imenso pelo convite. E é isso que tem feito quando normalmente fala sobre a visão estratégica que Angola precisa adaptar para que pessoas comecem a ser valorizadas exatamente como capital e consigam entregar resultados nas organizações, nas famílias. O Francisco chega com uma visão que quebra muitos padrões para algumas pessoas e a primeira pergunta que lhe vou fazer é precisamente sobre isso. Quando olha para Angola, Francisco, o que é que consegue enxergar? Uma cultura de liderança já enraizada ou ainda se precisa aprender muito para dar o melhor às pessoas? Bom, falar de liderança na verdade, criar alguns contornos sobre uma temática complexa, não é? A definição da liderança por si só não se pode analisar de forma unilateral. Nós, quando estamos a falar da liderança e da forma de implementar os mesmos cânones, é fundamental perceber-se as contextualizações. Obviamente que a liderança nunca é acabada, ela é sempre um processo, a razão pela qual é que os grandes e os bons líderes são aqueles que são eternos aprendizes, que estão sempre na vanguarda para aprender cada vez mais, para aprender todos os dias. Portanto, aqui a questão mais importante é perceber as contextualizações. Há uma tónica que eu tenho repetido sistematicamente, é que o grande perigo, às vezes, é os países africanos têm essa tendência de importar vários modelos acabados, sobretudo do Ocidente. Modelos internacionais. Exatamente, modelos internacionais. Pesa, pode não ajudar? Acaba por pesar porque são modelos completamente descontextualizados às realidades locais. Portanto, partindo desse pressuposto, nós não podemos falar da liderança sem perceber as trajetórias históricas de onde vai se implementar a tal liderança, ou seja, as culturas, as marcas, as identidades. Portanto, é aí onde tem-se baseado muito o meu estudo, a minha investigação, perceber, sobretudo, aquilo que as pessoas herdaram ao longo do seu processo de socialização, ao longo das trajetórias históricas, porque para existir líderes é porque existem liderados. E quando há liderados, são pessoas que estão todas elas imbuídas num espírito para se conseguir alcançar um determinado Isso tipo de acontece, resultado. aqui há esta facilitação entre quem lidera e quem recebe porque a liderança é sobre impactar, é exemplo, é inspirar, influência, exatamente. Sente cá isto aqui? Bom, vai havendo, mas o que eu dizia leva-me exatamente até a resposta desta pergunta pertinente. Este pontapé de saída foi fantástico, de facto. É fundamental percebermos que quem faz as instituições são as pessoas. E as pessoas herdaram do tecido social os hábitos, culturas. Então, o líder que não consegue perceber os meandros, as interações, as reações, a forma como estas pessoas, de facto, estão constituídas, o seu formato mental, aquilo que se chama em inglês o mindset, então este líder acaba logo por perder. Então, é aqui onde há o grande perigo dos modelos de lideranças acabados, ou seja, importados. Porquê? Porque esses modelos são aplicados nos outros países que têm culturas e perspectivas completamente diferentes. Então, a realidade africana é peculiar, é única, e aqui o cuidado deve ser maior. Portanto, nós, como um país jovem que ainda somos, a necessidade de se falar e de se perceber os meandros da liderança começou a surtir mais efeitos, sobretudo nos anos de 2017. E eu passo a explicar porquê. Em 2017, nós passamos por uma fase histórica que é a mudança de paradigma. Quando surgiu o presidente João Lourenço, que dizia que
Havia uma necessidade de mudarmos as mentalidades, havia necessidade das instituições, das empresas públicas passarem a responder por elas próprias, porque o Estado já não tinha capacidade de fazer subvenções tanto diretas como indiretas. Por outras palavras, significava que o país tinha batido no fundo. Cientificamente falando, economicamente falando, quando um país bate no fundo, significa que as instituições que asseguram a economia desse país deixaram de surtir os efeitos necessários para alavancar cada vez mais a mesma economia. Portanto, havia uma necessidade dessas instituições voltarem a ribalta e começarem a dar resultados. Então, se nós aqui, a partir desse pressuposto, fizemos uma pequena retrospectiva, porque é muito importante esse detalhe, nós vamos perceber que até antes de 2017, os modos operantes das nossas instituições eram bastante diferenciadas. As pessoas não estavam, de facto, muito comprometidas com os resultados. Se reparar, haviam empresas públicas que, mesmo não atingindo os seus resultados financeiros, que dependiam às vezes das cobranças, o Estado vinha por trás e dizia, calma, eu vou pôr mais qualquer coisa. Estamos a falar, a título de exemplo, empresas como a EPAL, Enda, empresas que comercializam. Isso, na sua visão, serviços. limitava também a forma de... Limitava, mas aqui é perceber o porquê que isto acontecia. Isto acontecia porque não havia um nível de escrutínio alto e não havia, de facto, a necessidade de resultados palpáveis. Então, quando a gente bate no fundo e diz assim, agora precisamos que as instituições cresçam e contribuam... Fala aqui da organização. Estamos a falar da organização, exatamente. Então, o que acontece é que nós precisamos de pessoas, porque quem faz os resultados são as pessoas, não são os líderes. Os líderes fazem a gestão das expectativas, gestão dos tais resultados, mas quem põe, de facto, a mão na massa são as pessoas. Então, se nós queremos que as pessoas deem, de facto, resultado, é preciso que elas estejam comprometidas moralmente. E aqui não estamos a falar apenas do compromisso jurídico, pautada nos contratos jurídicos. Nós estamos a falar de um comprometimento moral que é maior ainda em termos de compromisso que um comprometimento jurídico. Fala sobre isso, Francisco, deixa-me aproveitar a deixa. Eu sei que em um dos eventos onde participou fala aí muito bem sobre a assertividade. Aqui trouxe as pessoas com capital, pessoas que precisam de um plano de conciliação para que fora das organizações estejam muito bem e dentro delas consigam realmente oferecer os resultados que aquela organização precisa. Este é o ponto. Mas como é que se consegue, numa realidade como essa de Angola, conciliar a assertividade na liderança sem a agressividade? Bem, clareza, assertividade e às vezes até sermos duros não são perspectivas antagónicas. Não. Nós podemos ser duros, claros, disciplinados, sem sermos arrogantes e tratar mal as pessoas. Não é este o caminho. O que nós queremos dizer com isto é que, se me permite mesmo, que este detalhe é muito importante, trazer as pessoas para darem resultados, ou seja, mais do que os resultados esperados, as pessoas têm de estar comprometidas. E só um líder, de facto, terá a capacidade de trazer essas pessoas para o seu lado para que elas se comprometam com a causa da empresa. É assim que surgiu, então, essa necessidade de termos líderes capazes, que galvanizam, que influenciam e que consigam trazer as pessoas para elas, de modo a estarem, de facto, motivadas e comprometidas com a equipa. Mas isso é só possível com compromisso moral. Daí que este compromisso moral é assumido através da influência. E a influência tem muito que ver com aquilo que o líder faz, com a forma como o líder, de facto, às vezes desce do seu pedestal para comunicar-se, para criar conexão, para perceber o que se passa do outro lado, porque nós precisamos destas pessoas. Outrora não havia essa necessidade, mas agora é impreterível que haja, porque o nível de escrutínio, de facto, é muito alto. Todos os dias nós estamos a ser avaliados. E se estamos a ser avaliados, precisamos que as equipas, de facto, trabalhem. E nessa perspectiva, o líder tem aqui um papel determinante. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, é possível, sim, conseguimos galvanizar as equipas, mas daí vem a questão da própria contextualização. Nós percebemos que quando há pouca literacia laboral, as pessoas podem, de facto, confundir a brandura de um líder que quer galvanizar a sua equipa com a incapacidade de ser duro e de mostrar a disciplina necessária. A literacia, cada um deve perceber exatamente o que está a fazer. Esta literacia deve ser a partir de uma responsabilidade individual, à partida. Mas se as pessoas não têm a
consciência expandida ao ponto de chegar-se até lá, é preciso que haja alguém aqui à frente que possa de facto ensinar. Daí essas necessidades que existem de formações, essas necessidades que existem de orientação, orientar as pessoas por aquilo que elas de facto necessitam para trazer resultados que elas esperam. Portanto, há aqui uma necessidade de colocar os interesses das pessoas, tentar conciliar esses interesses aos interesses das instituições, para que o ecossistema possa de facto criar aqui um modelo equitativo de dar e receber. Porque as pessoas, no fundo, dentro das organizações, elas recebem na medida que elas dão. E o que se dá, nós não estamos a falar a nível quantitativo, é muito mais a nível qualitativo. É aquilo que ninguém consegue quantificar. O impacto que isso gera dentro do ecossistema, esse ecossistema que é uma organização, uma instituição, é que fará com que este retorno seja na mesma proporção. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas às vezes reclamam muito pelos movimentos que fazem dentro das instituições. Acordo cedo, sou pontual, chego todos os dias. Um nível de infelicidade muito grande. Exatamente, porque... Mas isso tem a ver com quem, Francisco? Porque quando fala sobre a liderança, precisamente em relação às funções de cada colaborador dentro da organização, faz-me recordar aqui 3 pontos fundamentais da comunicação, não é? Existe o ethos, pathos, logos. Portanto, deve haver aí credibilidade, deve haver conexão e também confiança. Como é que se consegue ter, e estamos a olhar para as organizações e olhamos para o país num todo, como é que se consegue ter pessoas que menos reclamam, sentem-se conectadas às organizações e ajudam a liderança a passar credibilidade para o exterior? Bem, isto aqui as minhas respostas relativamente a isso são muito profundas. Repara que a questão, às vezes, dessa desconexão, a questão que gera, na maior parte das vezes, a desmotivação, eu não digo que os ambientes estão todos preparados e montados para que as pessoas se sintam bem. Nós estamos perante um ambiente de escassez de recursos, onde a escassez de recursos, a distribuição nunca é equitativa. A necessidade não é... A necessidade nunca é suprida a 100%. Existem, de facto, alguns fatores que farão com que algumas pessoas sintam-se desalinhadas. Mas é preciso, primeiramente, colocar perguntas certas para que as expectativas sejam certas. As pessoas precisam fazer um processo de neuroassociação. Primeiro, e este é um exercício fundamental da liderança, porque, e tem muito que ver com o tipo de comunicação que a liderança tem. A comunicação não pode ser só comunicar por si, é comunicar significados. E um dos significados mais importantes é levar os liderados a entenderem o porquê que o trabalho é importante para eles. Porque quando eu estou desmotivado pelo mau humor do meu líder, quando estou desmotivado porque alguma coisa que eu gostaria que acontecesse não aconteceu comigo, algum bônus ou qualquer coisa parecida, isto afeta a minha produtividade. Não há comunicação, não vamos trazer aqui a realidade exatamente angolana. Exatamente. Nós chegamos para as organizações e há aí um preconceito muito grande em comunicar com líderes. Isto aqui é um dos nossos maiores problemas. E porquê é que isso acontece? A minha perspectiva aqui é tentar não defender, mas tentar ajudar no ponto de vista dessa literacia. A neuroassociação em relação à importância do trabalho não pode ser ligado, por exemplo, a uma motivação que esteja fora daquilo que eu acredito. Ou seja, por que é que o meu trabalho é importante? O meu trabalho é importante por conta de 3 situações preponderantes. A primeira situação é pela minha dignidade. A segunda situação é pelo meu contributo, mas a terceira, que não é menos importante, o meu trabalho é importante para mim por conta da minha família. Eu preciso desse trabalho para sustentar a minha família. Portanto, quando as minhas expectativas são erradas, eu começo a reclamar, a boicotar, a atrapalhar o fim máximo do meu trabalho. Ou seja, a minha motivação passa a depender do bom humor do meu líder. Errado. A minha capacidade de entrega passa a depender da forma como eu sou reconhecido. Errado. Ou seja, o significado do meu trabalho, em primeira instância, deve estar acima de qualquer coisa exterior a mim. Este é o primeiro ponto. Sobre o colaborador. Mas é possível, Francisco Destino, esperar grandes resultados quando uma liderança não está preparada? Não, e passo já a explicar porquê. Podemos ter todos os recursos, absolutamente todos, e Angola passou por esse momento. Há alguns anos para cá nós tivemos um boom económico que não sei se voltaremos a ter nos próximos tempos. Crescemos financeiramente falando, economicamente falando, tínhamos muitos recursos, mas em termos de desenvolvimento a gente não se desenvolveu. Por que é que não nos desenvolvemos? Não tínhamos talentos? Tínhamos talentos. Ou seja... Houve alguma fragilidade na liderança? Houve uma fragilidade muito grande nas lideranças institucionais e não só. E o que acontece é, o nível de exigência
para os colaboradores nunca pode estar acima do nível de preparo dos líderes. Nunca. Quando a liderança não vê resultado, ele quer exigir. Mas é preciso perceber se os líderes, de facto, estão à altura dessa exigência. Porque os líderes têm um papel preponderante. Sem uma liderança assertiva, sem uma liderança relevante, é impossível termos bons resultados, porque os trabalhadores passam a ser regidos pelo medo. O medo acaba por inibir o nível de produtividade. Logo, quando não há produtividade, não há resultados impactantes. A alta performance baixa consideravelmente. Portanto, a questão das nossas instituições não tem qualquer tipo de ligação com a falta de talentos. Temos talentos aqui e acolá que precisam ser trabalhados, precisam ser lapidados, mas o grande problema das nossas organizações, o grande problema de Angola, o grande problema da África tem a ver com as lideranças. Como é que se vai passar quando fala deste problema que eu aqui passo a chamar de desafio? Hoje, se olharmos para Angola, a comunicação internacional é completamente diferente. Falo da diplomacia angolana a nível internacional. Luanda tem sido palco de vários eventos, conferências e outros. Então, está-se a passar aqui uma comunicação internacional sobre como se lidera em Angola, como as pessoas conseguem alcançar objetivos coletivos ou comuns. E a pergunta que lhe faço, Francisco, será que é possível atualmente conseguir adequar os recursos que se tem? Falou aqui de inúmeros deles que Angola tem, em termos de potencial económico, financeiro e capital humano, e começar a passar uma linguagem efetivamente angolana, com uma tradução angolana sobre quem somos, como mediamos os nossos conflitos e o que é que queremos alcançar? Na verdade, os últimos programas e essa abertura que a Hilda acabou de citar, eu olharia para uma perspectiva tanto quanto diferente. Talvez essa abertura, talvez não, de forma assertiva, essa abertura tem muito mais que a ver com a nossa predisposição de aprendermos, de queremos aprender. A nossa predisposição em dizer que nós estamos, de facto, abertos para demonstrar as nossas fragilidades, mas para aprender também. Estamos, de facto, abertos para reconhecer que ainda estamos aquém daquilo que nós, de facto, merecemos, mas queremos também beber das outras experiências, razão pela qual é que nós não nos escondemos. Abrimos-nos para cimeiras internacionais, abrimos-nos para aqueles que estão na vanguarda dos cânones da liderança. Então, esta é uma humildade que deve ser apreciada, mas essa humildade vem por conta daquilo que se chama visões estratégicas, dos diplomas que têm sido despachados nos últimos tempos pelo Presidente da República. Se nós olhamos agora para este referendo ligado ao capital humano, é esta necessidade que se percebeu que sem as pessoas a gente não vai lá. Nós precisamos valorizar o nosso capital humano, nós precisamos trabalhar o nosso capital humano. Agora, isto é um processo. E esse processo? Cumpre etapas. De etapas desse processo, porque nós saímos de eras diferentes, não é? Nós um dia passamos por uma era maioritariamente da agricultura, passamos para uma era que depois passou a ser industrial, para uma era de informação, e hoje nós estamos numa era digital, onde as pessoas têm um conhecimento rápido e capacidade de execução também muito rápida. Já se está a conseguir adequar exatamente este contexto. A nossa ideologia, as políticas de liderança estão a conseguir convergir com este contexto? Não. Ainda não. Ainda não. Porque aqui este não é categórico e aqui há um desafio tremendo. E isto é transversal a todas as instituições, desde as instituições políticas, empresariais, todas as nossas instituições nós estamos a padecer por este problema. O que de facto acontece é que os fenómenos sociais são voláteis, elas mudam rapidamente e nessa era da digitalização, como bem disse, aquilo que era ontem, hoje já não é, automaticamente. Porque, sobretudo, hoje em dia, a verdade não é aquela verdade tão factual, não é aquela verdade tão concreta. Nós podemos pegar, por exemplo, os discursos políticos, são muitos baseados em estatísticas, os discursos institucionais são muito baseados em números. Mas a questão é a forma como nós vamos comunicar.
E a forma como vamos comunicar tem de ser mais humanizada, tem de ser mais conectante. E quando é que nós criamos conexão? Quando o que eu digo vai ao encontro do que o meu interlocutor acredita. Eu posso estar a falar de números, desenvolvemos, crescemos e tal, mas se no outro lado a pessoa não sente isso no seu dia a dia, por mais bonito e complexo seja esse discurso, ela não vai conectar. Portanto, a comunicação nas nossas instituições, elas ficaram no ano de 1995. Razão pela qual é preciso, por exemplo, hoje, se olharmos para as nossas crianças, todas elas têm telemóveis nas mãos, as pessoas todas têm uma TPA na mão. É a era digital. E elas são bombardeadas todos os santos dias com informações e a velocidade de um clique, eles têm acesso à realidade dos outros países. Portanto, o ponto fundamental para as nossas instituições e para não cairmos nessa crise da representatividade que gera distanciamento entre as pessoas e as próprias instituições é percebermos, a título de exemplo, onde é que está o nosso público-alvo, onde é que estão as pessoas. A esmagadora maioria das pessoas estão no digital e as instituições, a política, têm de se adaptar ao digital. E o primeiro pressuposto é entender quando alguém vai para o digital, não vai para ler um discurso político. Vai para o entretenimento. Então, esta comunicação... É alterar a forma de atuação. Temos que alterar. Mas agora, e aqui com honestidade, tal como está a correr a nossa entrevista, Francisco, as organizações angolanas, elas têm uma cultura organizacional pautada pela hierarquia. E fala aqui deste distanciamento entre as pessoas e a organização. Como é que muitas vezes o excesso de zelo, o respeito à chefia, muitos até saltam, mutilam também, porque acabam querendo entregar aquilo que a chefia ou a liderança não cobrou. Como é que se consegue conciliar isso? Isto tem que ver com um excesso de burocracias. As empresas muito burocráticas, os países extremamente burocráticos, eles acabam sempre por pecar no ponto de vista do impacto dos resultados. Os resultados são muito demorados e perde-se muito tempo, de facto. E as pessoas e o próprio talento em si acaba por se perder onde o labirinto da burocracia é demasiado densa. Se nós olharmos para as grandes empresas internacionais, não é? Sem buscarmos esses exemplos só, mas as empresas têm velocidade nos resultados, elas se tornaram a máquina pouco burocrática. Isto não significa que a nossa realidade africana ou angolana, particularmente, tem de haver essa necessidade de desburocratizar a máquina. É necessário que haja o respeito pelas hierarquias, é necessário que haja a vigilância pelas hierarquias, mas, acima de tudo, o mais importante é percebermos onde nós queremos chegar, porque o lugar em que nós queremos chegar vai ditar as estratégias que nós vamos adotar dentro das nossas instituições. A hierarquia pode existir, mas a acessibilidade, este é o fator determinante, a acessibilidade, o acesso às respostas, o acesso à conexão, o acesso à produtividade, o acesso à capacidade de recepção dos feedbacks, isto é determinante. Portanto, se nós queremos de facto resultados conforme há essa aspiração de resgatarmos as nossas instituições, as nossas empresas do calabouço em que se encontraram, para continuarem a contribuir para o desenvolvimento da nossa economia, nós precisamos tornar a máquina pouco complexa. Ou seja, a complexidade é inimiga da produtividade. O que eu noto é que existe um excesso de complexidade nas nossas empresas, nas nossas instituições. Pois, Francisco, agora já nessa área da comunicação e também a motivação e a automotivação, que é extremamente importante para quem trabalha, falo dos liderandos, e para quem lidera. Como é que se consegue reduzir essa questão emocional, esperar tanto de motivação da parte da liderança e apresentar resultados? Muito bem. Há aqui um fator determinante, Hilda. As pessoas, um dos pressupostos mais importantes de um colaborador de uma instituição é o reconhecimento. As pessoas querem sentir-se reconhecidas. No fundo, o nome que dão a todos os problemas que elas encontram, ou seja, a desconexão que há entre o que elas esperam e o que existe, é desmotivação. E se nós percebemos, e eu tenho essa experiência quando sou chamado em algumas instituições que são várias, desde as mais altas até as mais relativamente mais baixas, o problema acaba por ser o mesmo. Quando eles apresentam problemas, eles dizem: a nossa equipa está desmotivada. Se tu fores a empresa mais estratégica do país, has de perceber que
as equipas estão desmotivadas. Se fores a uma empresa menos estratégica, as equipas estão desmotivadas. E eu cheguei à conclusão, eu tive que fazer um estudo profundo para perceber, peraí, mas será que é mesmo desmotivação? Pronto, isto é um fenómeno da mente. A mente, quando não sabe o que se passa concretamente, ela busca um nome comum. E ela atribui esse nome. E esse nome comum é a desmotivação. Estamos desmotivados. E estamos desmotivados, tende a aparecer um culpado. Então, colocamos automaticamente numa posição de vítima. Porque eu quero um culpado que vai justificar a minha desmotivação. E a vítima, o que faz sistematicamente é apontar para fora. Ela diz sempre, o culpado do estado em que eu me encontro é o fulano. E na esmagadora maioria das vezes é a liderança. Mas esta situação tem muita ligação com uma expectativa errada. E o que expectativa do liderando. Do liderado, neste caso. Do liderado. Exatamente. Há uma expectativa errada e essa expectativa surge por conta das perguntas erradas que são colocadas. Quando partimos do pressuposto de colocar perguntas erradas, à partida, a resposta vai ser errada, mas essa resposta gera uma expectativa. E eu quero que essa expectativa seja de fato suprida. E nesta situação, as pessoas colocam-se... Quando eu digo que a razão pela qual eu estar nesse estado em que estou é o outro, então eu já não faço parte da corresponsabilidade do resultado. Mas isso é sobre o quê, Francisco? Sei que fala muito e ouvi-lhe a falar sobre isso, a questão de uma teoria que outros grandes também defendem, das pessoas sabem o que sabem, mas muitas vezes não conseguem fazer alguma coisa em relação àquilo que elas sabem que precisa mudar. Ou seja, eu sei que sei, outros sabem o que não sabem e não saem de uma zona e traz essa... gostava que se focasse melhor nesses 3 pontos. Onde é que está o angolano nisso? Onde é que estão as organizações? O angolano está exatamente aqui. Onde o ponto em que eu estou é o ponto que melhor caracteriza as pessoas ligadas às nossas instituições. E eu não estou a dizer que seja mau, estou a dizer que isso tem muito a ver com alguma inconsciência. E é aqui onde eu quero levar essa resposta. Quando sistematicamente nós reclamamos, nós perdemos uma oportunidade magnífica. A oportunidade de olhar para aquilo que estamos a fazer mal. Porque se eu estou desmotivado por alguma situação qualquer e eu aponto o culpado, então eu digo, qualquer resultado que vier não é meu. E quando eu não sou responsável por uma ação que vem de mim ou que advém de mim, então eu perco a oportunidade de aprender com aquilo que eu fiz mal e quando eu não aprendo, eu continuo estagnado. Portanto, quem reclama sistematicamente é o primeiro que perde dentro de uma instituição e quando perde, a instituição vai perdendo cada vez mais. Portanto, esta consciência tem de ser analisada e vista por alguém que está acima das capacidades de quem pensa a este nível, que é o líder. E aí, por isso é que eu falei da importância de comunicar significado. Passamos o significado do trabalho... Alterar a narrativa. Alterar a narrativa. É aqui onde estamos. Eu acho que aqui neste ponto já estamos a caminhar em conjunto. Portanto, o grande perigo é a difusão sistemática deste modo operante. As pessoas estão sempre desmotivadas. Mas será que esta desmotivação vem por conta de alguma situação ligada de facto à liderança? Ou essa desmotivação está ligada a uma expectativa que eu acho que deve ser acudida e não foi acudida? E agora, como é que essa expectativa foi construída? Nós também temos situações em que há promessa de melhores condições de trabalho, as pessoas estão lá e as melhores são condições de trabalho realidades diferentes aqui. Aqui são realidades completamente diferentes, porque quando nós temos que suspeitar de antemão quando a expressão de desmotivação começa desde a primeira empresa, a empresa mais estratégica, até a empresa menos estratégica. Então, existe aqui alguma confusão de lógica que deve ser percebida. Mas isso não isenta de olharmos para o outro lado do problema. E o outro lado do problema não pode ser descurado. Mas nessas circunstâncias todas, nós vamos parar no mesmo ponto. Qual é que é o mesmo ponto? Liderança. E aqui repara, e eu vou trazer aqui um exemplo muito miúdo. Um pai com 3 filhos. Os 3 filhos reclamam pelo mesmo objeto, mas com manifestações diferenciadas. Um grita, outro rebela-se e outro cala-se.
Cabe ao pai ter a capacidade de interpretar as 3 reações e comunicar com cada reação de forma diferenciada. Se a liderança comunica com todos exatamente da mesma forma, então não é uma liderança madura. Uma liderança madura consegue perceber, desta situação advém uma reclamação. Desta situação diferente daquela, advém exatamente a mesma reclamação, mas com pontos de facto diferenciados. Porquê? Porque os perfis comportamentais das pessoas são diferentes. Eu reajo de uma forma a uma determinada situação, a resposta também deve ser diferente. E então, todos esses problemas acabam sempre por desembocar no líder. Por isso é que não há desenvolvimento, não há resultado, não há impacto sem a liderança. E aqui a maturidade do líder de conseguir fazer a leitura, adaptar-se ao momento e conseguir, de facto, criar um caminho que possa chegar até as pessoas. Existem talentos em Angola que não conseguem, de facto, dar resultados esperados porque têm essa expectativa errada que não foi, de facto, suprida e estão numa desmotivação. Mas se o líder conseguir trazê-lo para cá, há uma possibilidade e uma esperança, de facto, de recuperar as pessoas. Portanto, o desafio que nós temos em Angola é o desafio da liderança. Por isso é que, a dada altura da minha vida, eu percebi que eu precisava entregar-me, mergulhar-me a 100% para resgatarmos, para ajudarmos, para formarmos e para capacitarmos. Mas também temos que convir que, do outro lado, existem pessoas que confundem a gestão, ou seja, o tempo em que estão numa gestão com os princípios da liderança. São 2 coisas completamente diferentes. Eu posso ser um gestor estratégico, um gestor experiente, mas com uma incapacidade tremenda de lidar com pessoas. Eu posso ser um gestor maduro na gestão dos números, mas completamente imaduro na gestão das expectativas das pessoas. Portanto, hoje por hoje, torna-se muito difícil ser líder em Angola, não porque se desviarem-se para uma ação ilícita, vão para a cadeia, não é por aí. Mas porque o desafio de resultados. Se existe desafio de resultados, então há uma necessidade de alguém mostrar o caminho às pessoas. E a parte mais difícil aqui, Hilda, deixa-me só lhe dizer, a parte mais difícil aqui da nossa liderança é, de facto, conseguirmos buscar aqueles que pensam diferentes de nós, porque o mais fácil, liderar as pessoas que pensam como nós, que estão connosco, isto aqui é fácil. Agora, aqueles que pensam diferentes de nós, aqueles que combatem as nossas ideias e, às vezes, até pela inconsciência, combatem-nos a nós. E nós não podemos deixar essas pessoas por fora, porque são os números que fazem parte da equipa que nos foi dada. Então, é um desafio enorme do líder trazer essas pessoas para ele. É aqui onde está a maior dificuldade. Gerenciamos essas expectativas e a frustração começa quando confundimos esse pressuposto e queremos dominar as pessoas. Ou seja, Francisco, quando fala precisamente sobre esse ponto da automotivação, a falta de autoconhecimento também, porque muitas vezes acontece que o liderado chega na organização e não tem uma capacidade psicomotora para conseguir entregar resultados porque tem problemas pessoais. E olhando para a juventude angolana, olhando precisamente para o comportamento do angolano, que está nas instituições públicas e privadas, que precisa gerar resultados, porque é dinâmico todo esse posicionamento da Angola. Hoje, as pessoas aqui, principalmente a juventude, na sua visão, já se consegue perceber jovens capazes de deixarem de ser o amanhã, o futuro, e sim protagonistas e elementos fundamentais para boas lideranças, porque fica aqui a pergunta, quem é que lidera o líder? Não é? E como ter lideranças muito fortes amanhã? Eu acho que nós estamos cada vez mais aqui a aumentar a frequência e as tuas perguntas, em termos de ordem de importância, vai aumentando também. E eu parabenizo-te exatamente por isso, pela maturidade. Eu pensei que víamos para aqui falarmos de liderança, mas o nível que tu estás a levar esta conversa, do mundo que vi, muito pouco se assemelha a isso. Atenção, permita-me aqui abrir esse parente para dizer. Portanto, levaste-me aqui a refletir sobre o contexto. E é isso que é necessário. Refletimos sobre o contexto, refletimos sobre os nossos fenómenos sociais, típicos da nossa realidade. Eu não sei se a Hilda lembra-se, mas logo ao início eu falei das trajetórias históricas, de quem é que faz as instituições. Quem faz as nossas instituições são as nossas pessoas.
E de onde é que vieram essas pessoas? A maior parte dessas pessoas são herdeiras de um fenómeno social tremendo. Um fenómeno social que está cientificamente comprovado que as suas causas podem começar a perder os efeitos até a quinta geração. Nós ainda não estamos nem na quarta geração. Portanto, nós estamos a falar de pessoas cujo o imediatismo ainda é um fenómeno a ter-se em conta. Mas nós não podemos bater quem é imediatista. Nós devemos perceber de onde é que vem este fenómeno. No âmbito daquele fenómeno em que eu falei, que é o fenómeno da guerra, sobretudo, quando as pessoas veem pão, elas querem comer rápido porque não sabem se amanhã haverá pão. Quando as pessoas estão perante uma situação que podem tirar a barriga da miséria, elas nem pensam em absolutamente mais ninguém, porque é melhor eu aproveitar agora, porque se calhar amanhã só haverá barulho das armas. Portanto, estes fenómenos todos fazem moça, deixam marca na vida das pessoas. E a mente, ela tem uma necessidade de repetir para tornar aquilo perfeito. Nós repetimos essas práticas no dia a dia, nas nossas casas, com os nossos amigos e tal, e tornou-se perfeito. Então, o imediatismo não é uma doença de alguém, mas é consequência de um tecido social que albergou durante muito tempo um determinado tipo de fenómeno que afetou, de facto, as pessoas. Portanto, se nós somos o produto desse espaço social, nós também bebemos daquilo que esse espaço social nos traz. Só que esta pessoa é que vai ser o líder amanhã. Esta pessoa é que vai ser o técnico que nós precisamos que dê resultados. Esta pessoa é que vai estar na gestão de um projeto estratégico do país. Exatamente. Portanto, e depois gostava que falasse, já há um projeto estratégico que pensa Angola, não é? Exatamente. E então, é preciso termos aqui sensibilidade e é preciso termos aqui uma inteligência social acima de tudo para analisarmos estas questões todas com a frieza necessária e com a pertinência também que ela de facto tem. Portanto, esses modelos que nós vamos vendo reproduzidos nas nossas instituições, as pessoas entram hoje e também querem ter o Lexus hoje, as pessoas estão num cargo, quantos jovens é que não têm dedicação tremenda porque eles olham logo para o que eles vão receber. Eles não perguntam ainda, o que é que eu vou dar? Qual é o perigo que isso apresenta? O perigo grave é que nós vamos continuar a construir sociedades e instituições frágeis. E aqui, mais do que parar e olhar para a mudança de um paradigma económico, é necessário parar e mudarmos e olharmos para a mudança de um paradigma inerente à valorização, à capacitação do próprio capital humano, que são as pessoas. O nosso maior recurso, mas isso não pode ser só uma teoria, o maior recurso de um país são as pessoas. E se nós continuarmos assim, o que vai acontecer é que as nossas instituições vão parar de reproduzir um fator determinante, que é a confiança. Instituições sem confiança param de gerar credibilidade e caem no descrédito e torna-se o distanciamento cada vez maior e as pessoas deixam de acreditar. E um dos perigos, crassos ainda, que está por detrás disso, é que essas práticas decorrem dentro de um tecido social que é dominada por uma franja jovem. Exatamente. E muitos desses jovens estão desligados com a realidade do passado. E todos eles, por conta desta inerência... Isso não tem como. Porque a identidade, a raiz que faz com que eles amem a instituição, amem um país, amem Angola, é frágil. E essa precipitação e essa efemeridade de querer olhar para aquilo que eu vou ganhar já fará cada vez mais com que a sua entrega seja com pouco índice de comprometimento. Então, é tudo fast food, é tudo rápido, é tudo para hoje. Mas aqui o que é que falta? O que é que falta, Francisco, principalmente, falou aqui do plano estratégico e existe sim, além do Plano Nacional de Desenvolvimento, além do Plano 2025-2050 e outros que existem, baseando-se no que o país realmente precisa para continuar a desenvolver, falta aqui algum plano estratégico nacional, um pensar Angola de forma coletiva? Uau! Bom, eu acho que estamos a entrar nos pontos. Todos nós e todas as estratégias são insuficientes ainda para dar respostas.
As instituições que deveriam acudir a esses problemas, por conta da volatilidade de vários fenómenos sociais, elas já não conseguem. As famílias não conseguem dar respostas, as igrejas não conseguem dar respostas, as escolas não conseguem dar respostas, as instituições tradicionais não, porque os fenómenos são rápidos. Não se está a acompanhar essa rapidez, elas não conseguem essa evolução. acompanhar. Só que nós não estamos a perceber que o ecossistema tem algo mágico. Por si só, cria à volta das instituições tradicionais outras micro-instituições que podem ajudar. Elas estão lá. Só que Já funcionais? já funcionam, mas não são ouvidas. Não têm espaço. Nós precisamos, os decisores precisam olhar para os novos players, para as micro-instituições que vão surgindo, para os novos pensares angolas, para alguns influenciadores pela positiva, olhar para os novos líderes, porque essa geração surge com novos líderes. Aqui é deixar as instituições para as comunidades, Francisco? Nessa fase que se chama teus parlamentares a saírem da Assembleia Nacional e começarem a entrar para as comunidades e mudar a forma de comunicar? É aqui o point. Quando eu falo da necessidade de tornarmos menos complexo a comunicação, é exatamente disso que eu estou a falar. Nós precisamos de ir às comunidades e valorizar o líder comunitário. Perceber as suas valências e dar-lhe oportunidade de liderar aquele que ele conhece melhor. Não são as instituições tradicionais que o vão fazer. Aliás, não têm capacidade de lá chegar. Nós precisamos, acima de tudo, deixarmos de olhar Luanda como se fosse Angola. Há um município chamado Luacano, no Mochico Leste. Os jovens não falam português. Eles falam a linguagem materna do Mochico Leste. Mas nós estamos a comunicar questões tão complexas, se calhar quem não fala português há uma probabilidade muito grande de não saber ler. E não só lá, em outros pontos. E em outros pontos do país. Portanto, se nós temos, ou se conseguimos, ou se continuarmos a buscar modelos importados, como é que nós vamos enfrentar esses problemas? Que são problemas nossos. Portanto, precisamos simplificar, ir ao encontro dos problemas, capacitar quem conhece melhor o problema e dar-lhe espaço com as ferramentas que tem. A isso eu chamo daquelas sociologias das ausências. Eles não estão ausentes, eles existem. Só são considerados ausentes porque não têm lugar à mesa das decisões. Então, é este tipo de comunicação simplificada, é essa perspectiva da abertura, é essa perspectiva do pensar Angola de uma maneira abrangente que fará com que tenhamos a consciência de entender que Angola não se vai construir apenas com os cientistas sociais. Nós precisamos buscar também aquelas inteligências baseadas em experiência, as experiências locais. E é fundamental valorizarmos essas experiências que, dentro dos países do Sul global, chamam-se as epistemologias do Sul, ou seja, o conhecimento menos científico, mas que é válido. Só que o científico invalida esse conhecimento, criando uma certa supremacia, fazendo parecer que existe apenas um único caminho para a verdade. Portanto, aquelas experiências locais não precisam ser tão transformadas, só precisam ser valorizadas e trazê-las para o palco para que, de facto, nessa diversidade cultural, nessa diversidade linguística, possam assim ainda encontrar o seu lugar de atuação. Muitas vezes, e quando fala exatamente aqui sobre esta participação ativa das comunidades, aquilo que realmente acelera o desenvolvimento de Angola, o Presidente da República já fala sobre isso quando dá esta abertura para que mais pessoas, principalmente aquelas que não têm voz e vez, consigam cumprir o seu verdadeiro papel do jeito daquela comunidade, naquela forma. Onde é que está o erro, Francisco? Onde é que se está a falhar? Porque não é sobre o líder apenas, é sobre quem está em diferentes setores colocar a máquina a funcionar. Onde é que está esse erro e como identificar e também solucionar? Bem, isto é muito sensível, isto é extremamente sensível, mas é preciso que haja alguma coragem. Eu sou muito responsável
com aquilo que digo, não só de conflitos, mas só de consensos. E enquanto jovem, eu sou muito feliz e sinto-me... eu tenho uma alegria muito profunda por ter percebido rapidamente as intenções do nosso atual presidente. E digo isso enquanto um cientista social. Não é? Obviamente que as pessoas, no cumprimento das suas funções, cometem erros, mas para mim o mais importante é perceber que criou-se uma base que nós não tínhamos. Criou-se, e base não são os acabamentos. A base é a superfície. E este era um grande desafio e que havia uma necessidade até de cortar-se aquela ferida podre para depois crescer aqui uma base sólida. E alguns angolanos não estão preparados para isso? Não estamos. Para essa organização? Muitos não. É exatamente... Hilda, eu preciso que me dês esse tempo para explicar isso rapidamente. Sabe, há um artigo que eu escrevi há algum tempo na Faculdade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, que falava sobre e se a África recusasse o desenvolvimento? Se fosse a própria África recusar o desenvolvimento? Isso é uma pergunta e que hoje vamos refletindo e todos os dias essa pergunta encontra as suas respostas nas suas próprias instituições, nos próprios africanos. E a África recusa o seu desenvolvimento. Interessa a muitas pessoas não termos bases. Interessa a muitas pessoas mantermos o país como esteve durante muito tempo para que se vigorem ainda certas e determinadas práticas. Só que nós agora temos um desafio determinante. É começarmos a colocar os instrumentos necessários por cima dessa base para criarmos a identidade do nosso país de facto. E obviamente que a nossa incapacidade de estarmos preparados faz com que nós, ao invés de combatermos ideias ou discutirmos, por exemplo, a governação, nós discutimos pessoas, nós batemos pessoas. Portanto, nós só vamos sair deste problema se começarmos a perceber o que se passa de facto no país. E para percebermos o que se passa no país, temos que discutir a governação. E todo angolano tem essa capacidade. Discutir governação não é discutir política. É discutir o que se passa de facto no país. As pessoas têm que ter essa capacidade de perceber. Qual é a visão que empobrece o que se quer alcançar? A visão que empobrece de facto o que se quer alcançar é a retirada desta capacidade de percebermos de facto como é que o país está a ser conduzido e para onde é que se quer levar o país, não é? E para mim, o mais importante aqui ainda, nesta pergunta que colocou, eu jamais perdoaria, a título de exemplo, como cristão eu perdoo, né? Mas seria muito severo com aqueles que têm a capacidade de orientar, mas não o fazem porque existe uma outra agenda. Uma agenda que pode ser pessoal e atrapalha todo. Pode ser pessoal, pode ser institucional. Imagina, somos 65% da nossa estatística, jovens. Mas esses jovens todos não têm a literacia necessária. Muitos estão distanciados, completamente distanciados do que se passa no país. Aquele que tem o conhecimento, aquele que sabe o que está a acontecer de facto no país, tem a responsabilidade de trazer esse jovem à mesa para conversar. Tem a responsabilidade de passar alguns inputs para que ele possa de facto perceber. E se eu aproveito-me da ignorância de quem não sabe para instrumentalizar por fins próprios, então eu sou de facto o maior terrorista que este país alguma vez conheceu. E nós temos muitos terroristas civis. Nós estamos numa era muito crucial do desenvolvimento e extremamente sensível. O Francisco fala, por exemplo, sobre jovens que conseguiram despertar e estão a influenciar positivamente outros jovens, mas muitos que, por conta da ignorância, da reclamação e a falta de visão, hoje não conseguem estar em locais e a executar muito bem aquilo que poderiam executar. Qual é o autoinvestimento urgente que se precisa fazer? Bom, estes investimentos, infelizmente, nunca são urgentes. Na visão de quem necessita. Exatamente. Na visão de quem necessita e na visão também de quem implementa. Esses investimentos nunca são urgentes. Mas o passo mais importante nesse investimento, o primeiro passo nós demos é a consciência. Já percebemos que falta coisa. O nível mais alto da decisão do país, até cá embaixo, já se conseguiu perceber. Faltam coisas. E o que falta é o que nunca deveria ter faltado. Faltam pessoas.
Portanto, a urgência está muito ligada a essa necessidade que existe, de facto, de simplificar os caminhos, de capacitar as pessoas, capacitar os jovens. E se nós olharmos para os programas que existem, que são programas que muito me orgulham, e depois aqui também tentamos passar a ideia às pessoas que nem todos vão ser doutores, nem todos vão ser licenciados. E, aliás, o país, na minha ótica, já não precisa de doutores, já não precisa de licenciados. Nós precisamos de técnicos, nós precisamos de pessoas que façam, porque há muito trabalho. Então, o despertar dessa consciência e a urgência é olharmos para aqueles jovens que não têm ainda a literacia, muito menos a capacidade de investir num determinado tipo de conhecimento, mas transformamos esse conhecimento talvez num conhecimento técnico, ensiná-lo a fazer alguma coisa. Irmos, por exemplo, ao Kwanza Sul e dizer a esses jovens: vocês não precisam vir para Luanda, mas o Estado tem a obrigação de criar condições para que, a partir de cá, vocês possam, de facto, criar dignidade através do trabalho que vocês estão a fazer. E já mesmo para terminar, Francisco, ficava aqui consigo mais e mais tempo. Tem 60 segundos para olhar para diferentes instituições, conseguir atingir as lideranças, e gostava que falasse assim, em 60 segundos, o que é que se precisa fazer para que se consiga ter a Angola que todos os angolanos desejam. Profundo. Bem, eu acho que são pelo menos 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a autorresponsabilidade. Eu acredito que os angolanos, não só os jovens, todos os angolanos, precisam de cada vez mais reconhecer ou encontrar o seu lugar dentro do nosso tecido social, o seu posicionamento, a sua importância, e trabalhar em torno disso, contribuindo. E só se faz contribuindo. E o segundo ponto tem que ver com a diminuição do excesso de vitimização. Nós construímos uma narrativa péssima em torno dos jovens. Nós colocamos os nossos jovens como reféns da vitimização. Coitadinho dos jovens, os jovens estão a sofrer, os jovens estão a fazer. Eu, sinceramente falando, eu tenho andado pelo país, pelas pernas próprias, pelo investimento próprio, e trabalho muito com jovens. Temos, sim, jovens com potencialidades, mas também temos muitos jovens, e que são a maioria, que não querem mesmo fazer. Não querem. Muitos não querem fazer porque não têm a capacidade, não têm a literacia necessária. Outros não querem fazer porque estão à espera que as coisas aconteçam. Portanto, precisamos deixar de criar essa personificação do vitimismo e passar a responsabilidade das pessoas de fazer. E aqui chamarmos quem decide e quem se beneficia das decisões, criar aqui um ecossistema equitativo para que cada um assuma as suas responsabilidades, criando um ambiente para que, por mais dificuldades que haja, consigamos então encontrar o nosso lugar dentro deste ambiente. Eu acho que, se nós olharmos para essas questões dentro desta visão, nos próximos anos Angola irá crescer. Mas também, para terminar mesmo, é fundamental que nós, os jovens, sejamos criamos um ambiente de escrutínio para aqueles jovens que já chegaram lá à frente. E temos a humildade também de dizer, sim, o Estado deu oportunidade a muitos jovens. Exatamente. O Estado deu oportunidade a muitos jovens, uns fizeram, e outros, a primeira oportunidade que tiveram, roubaram, saquearam. Portanto, não precisamos só reclamar e apontar, mas precisamos todos nós encontrar um caminho, o nosso lugar, a nossa posição, a nossa contribuição, para que, por mais ínfima que seja, a gente possa, de facto, depositar algo no ecossistema com a esperança de que o ecossistema nos vai retornar 2 vezes mais.
Muito bem, Francisco Destino. Muito obrigado. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Foi o especial e entrevista aqui no canal de notícias da Televisão Pública de Angola. O nosso convidado foi Francisco Destino, ele que é jovem, e falamos aqui sobre liderança, comunicação, assertividade, cultura organizacional e um olhar transversal em relação a Angola e África no geral. Nós ficamos por aqui e contamos com você desse lado para a próxima edição do especial Entrevista. Até já!